Continuamos a nossa jornada a caminho da Terra Prometida. Já estamos hoje a passar metade do caminho, vamos para a sexta praga. O rio já foi transformado em sangue, houve rãs que saíram depois do rio, vieram os piolhos, apareceram moscas e na semana passada vimos que houve peste nos animais. Hoje vamos olhar para a sexta praga, a praga das feridas infeccionadas ou a praga das úlceras. Então eu convidava-vos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 9. Nós hoje vamos ler do versículo 8 até o versículo 12 e vamos ler o texto seguido. Conforme eu tenho na tradução em mão, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: pegai um punhado de cinza do forno e Moisés a espalhará para o alto diante de Faraó. Ele se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito, e aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno, apresentaram-se diante do Faraó. Moisés a espalhou para o alto e tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. Os magos não conseguiram ficar diante de Moisés, por causa dos tumores que também estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. Então esta secção que nós hoje lemos inicia com Deus de novo a falar com Moisés. Desta vez ele diz diretamente: peguem um punhado de cinza no forno e Moisés, tu vais ter que lançar essa cinza ao ar. Já tínhamos visto no capítulo 5 que no Egito havia fornos. Não sei se vocês se recordam, mas no dia a seguir a Moisés e Faraó terem falado pela primeira vez, Faraó castigou o povo, aumentando a carga de trabalhos, tirando-lhes a palha para fazerem tijolos, desejando no final do dia obter o mesmo resultado. Quando chegamos à sexta praga, diz-nos o texto que havia forno e o forno tinha cinzas. Não sabemos se tinha brasas, mas cinzas pelo menos tinha. E Moisés vai ter que sujar as suas mãos. Ele vai ter que pegar na cinza do forno e ir com elas ao encontro de Faraó, um homem que, conforme já temos visto, tinha muito cuidado com a sua aparência, com a sua higiene pessoal. Mas havia um propósito por trás desta sujidade. Deus, de novo, vai dar uma lição e mostrar que Ele é Senhor. As cinzas vão se transformar num pó fino, um pó fino que iria cobrir toda a terra do Egito. E já verificámos também nas pragas anteriores que o Egito tinha pó, mas houve uma altura em que todo o pó foi transformado em piolhos e agora de novo ele vai ficar com pó, mas desta vez um pó que vai causar tumores ou úlceras, feridas que iriam aparecer e automaticamente ficariam infectadas. E Deus disse a Moisés que todos os homens e o gado por toda a terra do Egito iriam sofrer aquela praga. Tente imaginar a conversa de Deus com Moisés, dizer: olha, tu vais lançar um pó ao alto, este pó vai causar feridas em todos os homens que estavam no Egito. Moisés era um homem, Moisés estava no Egito, e o Senhor Deus acaba de dizer que aquela praga iria causar feridas a todos os homens que estavam no Egito. Vocês iriam? Naquele dia, a obediência poderia resultar em problemas para eles também. Eu não sei se nós muitas vezes tememos obedecer quando os resultados nos podem ser menos favoráveis. Moisés, com aquele lançamento de cinza ao ar, ele vai estar a infligir dor nos homens do Egito e nos animais. E além de causar dor, eu estou certo que o nível de popularidade iria baixar drasticamente. No final daquele dia, por causa da sua ação, Moisés não seria bem visto. Corríamos o risco, se lêssemos apenas o que o Senhor Deus disse, de imaginar que no final do dia os seus primos, os seus familiares, os seus amigos, todo o seu povo, além dos homens do Egito, estavam contaminados com dores. O que foi dito é que todos os homens no Egito iriam ficar doentes. Mas a caminho da Terra Prometida, eu gostava que nós pudéssemos entender que devemos obedecer e vale a pena obedecer. Na realidade, nós cantamos: só nos resta em amor obedecer. É direito do Senhor ordenar e nós devemos obedecer.
Então Moisés e Arão, eles pegaram na cinza, apresentaram-se diante de Faraó e lançaram a cinza, lançaram aquele pó para o alto. A partir daquele momento todo o ar estava poluído e as pessoas e os animais começaram instantaneamente a ficar com feridas, feridas com infecção. Houve dor, houve choro, houve pranto, houve uma dificuldade que eles estavam então a experimentar. Talvez tu e eu, talvez a gente não consiga verificar toda a situação, todo o panorama do que estava ali a acontecer no Egito. Mas Moisés, com aquele ato, ele estava a atacar divindades do Egito também. Os egípcios tinham uma deusa que era considerada a rainha do céu do Egito. O seu nome era Neite, e Neite agora estava com dificuldade. Pelo ar chegava uma dor, pelo ar chegava uma doença. E eles tinham esta crença, que Neite protegia o ar do país. Agora o ar ficava poluído, a doença estava a chegar, Neite estava a falhar, perdia para o Deus dos escravos. O que estava ali a acontecer seria surpresa para todas as pessoas naquele país. O texto então diz-nos que homens e animais ficaram com feridas. Ela, aquela divindade, foi capaz de os proteger. Não protegeu os alimentos, não protegeu os adoradores, não protegeu os sacrifícios, não protegeu a economia, não protegeu o Egito. Confesso, ao ler o texto, eu pensei, como é que era possível agora o gado estar doente se o gado tinha morrido na praga anterior? Duas hipóteses se colocam. Primeiro, o Faraó, julgando-se senhor, mostrou as suas capacidades financeiras e repôs rapidamente o gado que Deus tinha destruído na praga anterior. Outra é que os judeus, que não viram o seu gado morrer, entre a quinta e a sexta praga, provavelmente tiveram algum lucro vendendo os animais para Faraó. E com toda a sinceridade, não sei se isto aconteceu, mas para mim ambas as hipóteses eram possíveis. Eu tenho a certeza que Faraó queria bater o pé contra o Senhor Deus, e tenho a certeza que se os judeus tivessem a oportunidade de lucrar, tirar um bom lucro, certamente eles iriam fazer. Mas quando olhamos para o final do versículo 10, nós podemos imaginar que havia um sofrimento generalizado. Fiz um estudo destas palavras que são utilizadas, que temos traduzidas por temores e úlceras. Os sinónimos que eu encontrei no dicionário não foram palavras nada agradáveis. Inflamações, inchaço, ferida, ardor, comichão, febre, angústia, foram alguns dos sinónimos que eu encontrei. No Egito, no final do versículo 10, não deveria ser um lugar agradável para estar, não deveria ser um lugar agradável para se ver, não deveria ser um lugar agradável para se cheirar. O país deveria ser um grande hospital, com muita infecção, com muita ferida à mostra, onde provavelmente o cheiro e o som da dor se deveria sentir. O versículo 11 mostra-nos que até os magos de Faraó, que já há algum tempo não apareciam, agora também eles estavam a sofrer os temores. Sabem, há pragas que atacam todos. Sejam eles ricos, sejam eles pobres, sejam eles grandes, sejam eles pequenos, sejam eles sábios, sejam eles ignorantes. Há pragas que quando vêm, correm em todos, e esta era uma dessas. Mas o que eu gostava de destacar é que esta é a última vez que os magos vão aparecer na história. Eles saem de cena completamente derrotados e humilhados pelo Senhor Deus. Nós não sabemos se eles morreram. Nós não sabemos se eles deixaram de ser magos. Mas dali em diante sabemos que não houve mais contenda entre eles e os mensageiros de Deus. Amados, a caminho da terra prometida, nós sempre vamos ver oposição e opositores a se levantarem. Mas eu estou certo que a caminho da terra prometida, nós também vamos ver oposição e opositores a caírem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo somos mais do que vencedores. Nós conhecemos os versículos, vivamos de acordo com este conhecimento. O que é que aconteceu aos hebreus? Parece nada. Olhando para o versículo 11, diz que a praga atacou todos os homens egípcios. Moisés e Arão, diríamos, estavam safos.
Nada lhes aconteceu, nem a eles, nem aos seus, nem a eles, nem aos seus queridos. E Faraó? O texto não nos fala sobre Faraó, mas diz-nos que todos os homens egípcios estavam a sofrer aquela praga. Faraó era egípcio? Era. Faraó era homem? Era. Então, ele também deveria ter experimentado esta praga. A praga estava sobre todos os homens, sobre todo o gado daquele país. Agora, qual o resultado prático desta praga? Dor? Será que Deus estava a atingir toda uma nação, todos os homens e todos os animais, apenas para causar dor e sofrimento? Eu não creio num Deus tirano. Não creio num Deus que castiga só para causar dor e sofrimento. Eu olho para o texto e verifico que as pessoas estavam doentes. Doentes ao ponto de não poderem ir à presença dos seus deuses. Apercebo-me também que os animais estavam doentes. E assim também eles não poderiam ir à presença dos deuses e serem sacrificados. Sem nos apercebermos, nesta sexta praga, toda uma nação está declarada impura para a adoração. Toda uma nação está declarada incapaz para o ato de prestar culto aos seus deuses. O povo de Deus podia adorar. Faraó impedia a adoração de acontecer. Deus protegia o seu povo e impedia a adoração do povo que castigava os seus de acontecer também. Deus era com os do seu povo. Os deuses dos egípcios estavam a falhar. O Egito como que estava abandonado. E, meus queridos, esta foi uma praga terrível. Ela castiga o corpo e ela castiga a adoração. E sabem, eu não sei o que é que nos custa mais. Tenho visto várias pessoas a dizerem não se importam de ficar doentes, corremos este risco. Mas também tenho visto várias pessoas que sofrem porque nós não podemos ter um tempo de adoração coletiva. Ali no Egito, Deus dizia: se o meu povo não pode adorar, mais ninguém pode adorar também. E quando chegamos aos últimos versículos desta secção, nós vamos olhar para a parte do texto que nos levanta questões. Diz o versículo 12, literalmente, que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Talvez alguns perguntem, como é que Deus pode endurecer o coração de Faraó? Sabem, eu creio que a resposta é sempre a mesma. Deus pode, porque Ele é Senhor. E nós não devemos questionar o texto. Somos mais sábios se o aceitarmos, em vez de estarmos a degladiar, a combater contra o Senhor Deus. Li um comentário que eu achei interessante sobre este versículo que dizia assim: qualquer ação direta de Deus no coração de Faraó foi consoante com o caráter do próprio Faraó e operada no âmbito da liberdade do Senhor Deus. E é isto, meus queridos. Deus tem toda a liberdade, toda a legitimidade para agir. E por aquilo que nós temos visto de Faraó, graça e misericórdia, não seria aquilo que eu merecia. Terrível é pensarmos que nós também não. Talvez não numa escala tão grande como o Faraó, mas eu e tu, nós temos pecado. Louvado seja o Senhor que não endurece o nosso coração, mas salva a sua igreja. E muitas vezes nós perdemos tempo a questionar a palavra de Deus em vez de louvarmos o Deus da palavra. Amados, esta praga ela ensina-me, tal como as outras, que Deus é Senhor. E ela ensina-me também que é importante que quando Deus manda, que eu obedeça. Mesmo que pareça que eu possa ficar em problemas, mesmo que pareça que eu vá correr alguns riscos, mais vale problemas e riscos com homens do que cairmos nas mãos do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E o Deus dos Hebreus era o Deus vivo naquele lugar. O Deus dos Hebreus era o Deus vivo naquele dia. Caminho da terra prometida, o desafio para mim,
O desafio para ti é: descansa e confia no Senhor. Faz de acordo com a sua palavra. Obedece e avança seguro, por mais tonto que possa parecer. Ainda que percas popularidade, ainda que outros até possam não ficar muito bem. Mas se Deus manda, fala e não te cales. Faz e não te acanhes. A caminho da terra prometida, que cada um de nós sempre confie e sempre obedeça ao Senhor Deus. Avancemos seguros. Deus é por nós. E conforme eu disse anteriormente, se Deus é por nós, tu sabes quem será contra ti. Que Ele te abençoe ricamente.